Vamos subir, então, receber o economista Paulo Clias. Muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Olá, boa tarde, Dri, boa tarde, Sinara, boa tarde, Renato. Tudo Obrigado bem, Paulo? pelo convite e uma saudação especial para essa comunidade toda do Fórum TV. É sempre um prazer estar com vocês aí. Eu não sei se eu vou conseguir, Dri, explicar para vocês o que está acontecendo. Se você achar alguém que te explique, desconfie. A gente pode começar a tentar compreender um pouco. Paulo, pelo menos agora não vão poder dizer que foi alguma fala do Lula, né? Né? Não, o Lula não está com essa bola toda para provocar um crash global, né? Mas, enfim, vai lá, Valdez. Então, eu queria, mas existe mesmo essa possibilidade de ser um crash global? Já estão falando aí uma crise como a de 2008, estamos prestes a uma coisa grave assim? Então, eu conversei rapidamente com o Plínio Teodoro, né, hoje pela manhã, e eu expliquei para ele a minha interpretação. Quer dizer, é muito difícil a gente fazer uma análise assim a quente, né, como se diz, o fenômeno acontecendo. Mas vamos lá. O que aconteceu? Na sexta-feira, nos Estados Unidos, foram divulgados algumas informações, algumas estatísticas, dados oficiais, a respeito do desempenho da atividade econômica medido através do emprego, do desemprego, né? Então, quando você mede se o emprego está crescendo ou diminuindo, isso pode ser uma inferência de que a atividade econômica está maior ou menor. O que acontece? Você tem sábado e domingo, né? Quer dizer, os mercados, entre aspas, financeiros, né? Eles ficam parados. E pela questão geográfica, né? Quer dizer, os mercados abrem primeiro no Oriente, na Ásia, né? E depois vem, então, a Europa e as Américas, né? E o que aconteceu, a partir principalmente da Bolsa de de Tóquio, no Japão, e de outras bolsas no Oriente, você teve um fenômeno de queda, né? Quer dizer, as bolsas caíram e começou aquela coisa de um pânico. E por que teriam caído, né, as bolsas no mercado asiático? Quer dizer, como uma espécie de receio, vamos dizer assim, de que aquelas informações divulgadas pelas agências norte-americanas tivessem a inferir ou a sugerir que os Estados Unidos estariam realmente entrando numa etapa de recessão, né, não mais nessa tentativa de recuperação das atividades. E que, com isso, quer dizer, muito provavelmente o Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, teria exagerado na mão ao manter taxas de juros muito elevadas, porque tem isso também, quer dizer, quanto maior a taxa oficial de juros, menor o estímulo para a atividade econômica no setor real, geração de emprego, de atividades, essa coisa toda. Bom, o que acontece? O mais importante, quer dizer, é a gente tentar identificar qual vai ser a resposta dessa crise, porque essa é uma crise no mercado de bolsas de valores, né? No mercado de câmbio internacional, no mercado de derivativos internacionais, isso é importante também, mas saber como o mercado europeu, né? Quer dizer, então, Paris, Frankfurt, mesmo Londres, né? E depois, agora, no mercado norte-americano, como eles vão responder. Porque a Bolsa de Tóquio caiu muito, né? Quer dizer, a queda foi de 12% no primeiro momento. Então, daí a gente dizer, não, vai ser uma nova crise como a de 2008, 2009, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, quer dizer, ver como é que a poeira vai baixar, né? Porque se a interpretação é que realmente os Estados Unidos vão entrar numa fase recessiva, isso pode significar que, então, os papéis, né? Porque a gente está sempre do lado financeiro, é sempre importante a gente ter isso claro, os papéis estariam super estimados na sua valoração, né? Na hora que você diz, não, vai ter recessão, tudo vai abaixar, então a tendência é que a cotação desses papéis baixe. Um indício é o quê? Está sendo comentado, é sempre muita fofoca, por isso que eu digo no calor do fato, que o Fed, o Banco Central norte-americano, iria fazer uma reunião de emergência, porque eles têm reuniões também periódicas a cada 45 dias, né? O Brasil copiou esse modelo, então a próxima seria só daqui a mais do que 5 semanas, tá certo? Eles fariam uma reunião de emergência, que não é previsto, não é usual, vamos dizer, e aí nessa reunião indicar ou já baixar
a taxa oficial de juros deles, que seria uma sinalização de que, olha, realmente pode haver risco de recessão, então nós vamos baixar a taxa de juros para minorar, vamos dizer assim, os efeitos da atividade numa fase de recessão, tá certo? Você desculpa, mas é que o fenômeno é complexo, né? Quer dizer, se vocês fizerem perguntas, talvez eu consiga ajudar na compreensão, vamos dizer. Eu vou passar a bola para a Sinara, que tem que sair logo, se ela tiver alguma pergunta. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Paulo, muita gente falou que a gente está vivendo uma crise, um momento no mundo que é economicamente similar a 29, né? E em termos de guerra similar a 38, né? Um quadro assim similar ao pré-guerra, digamos assim, né? Você acha que é isso que está afetando esses movimentos lá no Oriente Médio? São os grandes responsáveis por essa insegurança que inclui a economia? Então, Sinara, eu acho que você levanta uma coisa super relevante, né? Quer dizer, é óbvio que a leitura da história não é aquela coisa de que necessariamente os fatos se repetem, etc. Mas a confluência nessa, não é na conjuntura de hoje, nem de anteontem, nem mesmo da crise de 2008, 2009. Quer dizer, essa situação no mundo, ela lembra muito o período entre as duas grandes guerras, que é o que você está lembrando. Quer dizer, você tem um processo, né, bélico relevante, né, quer dizer, tudo bem que não é novo, né? Os Estados Unidos estão sempre ameaçando, né? Com alguma guerra em algum lugar, porque tem a coisa da força do complexo bélico, né? Nos Estados Unidos, mas você tem, por outro lado, esse fenômeno econômico, que eu digo, também não é de ontem, é um processo lento, que, como eu chamo, quer dizer, a dimensão financeira, ela está cada vez mais se descolando da dimensão da economia real, da produção de bens, da oferta de serviços, essa coisa toda, que foi uma das características da crise de 1929, né? Quer dizer, para os mais novos, você teve uma quebra, né, do mercado na época, identificado como o suprassumo, vamos dizer, do capitalismo, que era a Bolsa de Nova York, e se espalhou pelo mundo, através do quê? De uma redução dos valores dos papéis e de uma perda de capital financeiro, do tipo trazendo, olha, vamos trazer para real, porque a gente estava vivendo uma bolha superdimensionada, vamos dizer. No mundo, isso acontece também, né? E já faz muito tempo. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo essa semana falando a respeito do fenômeno dessa financiarização, né? Você tem um mercado global que é chamado do mercado dos derivativos, né? Quer dizer, são papéis que não têm nada a ver com a ação de uma empresa, etc. São formas de seguro que se faz para o futuro. Então, o cara é um plantador de soja, ele compra ou vende o papel da soja daqui a 2, 3 anos. Né? O cara opera no câmbio, é especulação pura, tá? Mas isso é medido por um organismo internacional, que é chamado do Banco Central dos Bancos Centrais, né? O BIS, que fica na Suíça, né? Em Basileia. E veja, só no mercado formal, oficial, tudo bonitinho, sem contar o submundo das drogas, do tráfico de armas, essa coisa toda. No que está registrado pelos países, você tem rodando no mundo por dia 800 trilhões de dólares. A brincadeira desse pouco é saber quando que a gente vai atingir a marca do primeiro quadrilhão, né? Porque nunca se atingiu, né, essa cifra na esfera financeira. Esses 800 trilhões, eles representam 8 vezes o PIB mundial. Você percebe? Quer dizer, então existe claramente um descolamento dessa esfera financeira em relação à esfera real, né? A economia efetiva, produtora de bens, de serviço. Mas isso não é novo. Então sempre vai ter alguém, quer dizer, para dizer, não, então agora a próxima crise vai ser a última. Eu não quero, né, ficar cumprindo o papel da besta fera do apocalipse, não é isso. Mas que claramente, quer dizer, o mundo vive, né, o sistema capitalista vive um descompasso que é preocupante, isso é inegável. Tanto que a qualquer crise que aparece, né, a 2008, 2009, essa agora já se diz, não, esse é o final dos tempos.
Não necessariamente, quer dizer, você tem mecanismos, né, que o próprio sistema capitalista, por mais financiarizado que seja, ele arranja de reencontros. Mas você tem toda a razão na tua preocupação, que é minha também. Os tempos que nós vivemos são muito perigosos. Paulo, não sei se a senhora vai querer nos deixar agora. Eu tenho que buscar meu filho na escola, Paulo. Eu queria muito continuar com você aqui, mas vocês continuam aí. Ó, um abraço a todos, até mais tarde no Brocou. Até mais. Tchau, obrigado. Obrigada, tchau. Paulo, uma pergunta bem caseira. Que desdobramentos essa crise pode vir a ter no Brasil, a depender do tamanho das proporções que ela venha a tomar? Então, Renato, essa é a outra pergunta, né, de $1 milhão, vamos dizer assim, né, já que a gente está brincando de mercado financeiro. Eu acho que a gente tem que pensar em dois aspectos, tá? Quer dizer, um é o efeito de uma crise internacional sobre a economia brasileira. Então, todo mundo se lembra, a última grande crise, independente da Covid, né, 2021, foi a crise de 2008, 2009. O que aconteceu? Você teve o início, o estopim, quer dizer, através de um superaquecimento das atividades especulativas, etc., nos Estados Unidos, né, nas bolsas norte-americanas, né, isso levou à quebradeira de grandes bancos, o Tesouro norte-americano teve que entrar no sentido de garantir preços para que a quebradeira não fosse generalizada. Aquele, inclusive, é identificado como um dos primeiros momentos em que se flexibiliza, né, as regras da austeridade, do consenso de Washington, etc., porque os próprios Estados Unidos, né, romperam a ideia de que o Estado tem que se afastar, essa coisa toda. A crise atravessou o Atlântico, né, porque o mercado está completamente financiarizado e globalizado, pegou, né, os países europeus, a União Europeia, etc. E todo mundo deve se lembrar, naquela época o Lula, né, inclusive tirou, falou, não, o que lá vai ser um tsunami, aqui para nós vai ser uma marolinha, né? E de fato foi isso, quer dizer, o Brasil não foi tão afetado por aquela crise, que foi uma crise que provocou recessão, provocou desemprego, provocou quebradeira, tá certo? No momento atual, quer dizer, a gente está numa situação em que é possível, quer dizer, que a economia brasileira também se proteja desse fenômeno. Agora, vai depender basicamente do comportamento, né, que a gente vai ter no comando da economia, porque agora você tem o Banco Central, quer dizer, relativamente independente do governo geral e do Ministério da Fazenda também, tá certo? Então, vai ter, por exemplo, provavelmente uma corrida especulativa hoje, né? As cotações do mercado do dólar já estão apontando para isso, tá certo? Mas, por exemplo, se os Estados Unidos antecipam a reunião e apontam uma decisão do Fed de reduzir a taxa de juros lá, veja que contraditório, quer dizer, isso pode ser favorável para o Brasil, porque um dos problemas do Brasil, do ponto de vista da nossa Selic, da forma como o modelo está montado, é o quê? Se os Estados Unidos sobem a taxa de juros, o mercado financeiro brasileiro fica preocupado, porque o mercado norte-americano e global vai ser mais atrativo do que o brasileiro, e isso pode provocar uma fuga de dólares especulativos aqui de dentro. Como eles acham que isso é um problema, eu não acho, mas enfim, o que eles tendem a fazer? A desvalorizar o real, tá certo? E subir a nossa taxa de juros também. Então, se o Fed baixa, né, a taxa norte-americana, você teria menos estímulo para continuar numa eventual alta da nossa Selic, tá certo? Então, as medidas e as consequências, elas são contraditórias. Quer dizer, é óbvio que um fenômeno global de recessão, né, quer dizer, recessão das atividades econômicas nos Estados Unidos, eventual repasse disso para uma possível recessão também das atividades econômicas na Europa, como aconteceu nesse momento mais recente que a gente viveu, que foi a crise da Covid, não é bom para ninguém, né? Quer dizer, mas como a economia brasileira, quer dizer, está relativamente protegida nesse sentido desse fenômeno, né? Quer dizer, pode ser, né, que a gente não tenha um efeito tão prejudicial, vamos dizer assim, do ponto de vista da economia interna brasileira, né, do que uma recessão, por exemplo, no mercado norte-americano.
Porque vamos lembrar, quer dizer, o mercado brasileiro ainda ele é muito dependente, quer dizer, a atividade econômica brasileira, ela também é dependente das reações do agronegócio. Então, uma das consequências possíveis dessa recessão seria uma redução, por exemplo, dos preços das commodities, né? Eventualmente até uma redução do preço do petróleo. Então, isso tudo, quer dizer, a gente vai ter que esperar um certo tempo para ver a poeira baixar e conseguir avaliar com calma, quer dizer, quais os efeitos em cada um dos setores, né? Então, agricultura, indústria, comércio, financeiro pela taxa de juros, tá certo? Para saber, né, quer dizer, nos próximos meses, o que vai efetivamente acontecer com a economia brasileira. De qualquer maneira, quer dizer, aparentemente o que está sendo mostrado pela reação, né, tanto dos mercados nos Estados Unidos quanto no europeu, é que a gente não vai ter, né, pelo menos por enquanto, né, nessas horas, uma resposta tão drástica, vamos dizer assim, como foi a resposta de 2008 e 2009, quando houve realmente uma quebradeira generalizada, não só no mercado financeiro, como riscos no mercado norte-americano. Vamos lembrar, para finalizar, eu devolvo a bola para vocês, simbolicamente, quer dizer, o mercado, os Estados Unidos, né, quer dizer, tem o mercado automobilístico, ou tinha, né, a indústria automobilística, etc. A General Motors, né, que foi um dos ícones, né, do capitalismo norte-americano, ela, durante algumas horas, durante alguns dias naquela crise, ela virou estatal, né, porque o Tesouro norte-americano entrou comprando as ações da GM, né, na Bolsa, para evitar, né, uma queda muito acentuada. Obviamente, isso foi recuperado com o tempo. Mas, por enquanto, é algum fenômeno que a gente não está vendo acontecer nessa dimensão, tá certo? Você está... Ou seja, ainda é cedo para dizer que a gente vai ter uma crise da proporção de 2008, né, Paulo? Eu acho, Renato. Eu entendi, se eu tiver entendido mal, você me corrija, você acha difícil isso ser uma crise do tamanho de 2008? Sempre com aquele, veja bem, talvez, né? Quer dizer, se você perguntar, você apostaria suas fichas nisso? Eu não apostaria, né? A gente sempre tem surpresa em se tratando de mercado financeiro. Mas a minha impressão é que a gente não vai ter, né, quer dizer, consequências tão aceleradas e tão prejudiciais como foi a crise de 2008, 2009. Primeiro porque os países, né, os agentes financeiros, etc., aprenderam com ela, né, por mais que você esteja, né, há 14, 15, 16 anos disso, tá certo? Mas, então, você tem mecanismos de proteção, etc., que foram criados. Agora, não dá para desconsiderar, quer dizer, que foi um efeito pesado, quer dizer, a bolsa japonesa, quer dizer, cair 12 pontos numa abertura de uma segunda-feira não é alguma coisa que se deva ignorar. Inclusive porque quem opera no mercado financeiro costuma sempre salientar que os operadores no Oriente, né, no Japão principalmente, são muito cautelosos, né, ou pelo menos mais cautelosos do que os agentes no Ocidente. Então, tanto para avançar numa especulação para cima, quanto para aceitar uma queda para baixo, né, uma redução, né, dos valores, a coisa para ter acontecido é que tinha efetivamente uma gravidade. Agora, ao que tudo indica, no Ocidente, quer dizer, primeiro no mercado europeu e depois no mercado norte-americano, os índices, que pelo menos não demonstram que estão dispostos a acompanhar, né, esse pessimismo revelado por Tóquio. Tanto que nem os outros países asiáticos, né, como Hong Kong, Singapura, a própria China, baixaram tanto nas suas bolsas quanto Tóquio baixou. Então, é sempre bom a gente esperar um pouquinho a poeira baixar, né? Mas eu tenho a impressão que o efeito vai ser um pouco menos dramático, entendeu? Muito bem. Muito bem, Paulo. Te agradeço aí a disponibilidade, até porque a gente te convidou de última hora aí através do Plínio. Eu sei que eu fui até emprestar uma camisa
decente, né, para me apresentar para vocês e para a comunidade. Mas, enfim, é complexo, quer dizer, por isso que eu comecei brincando com a Adri. Quem te der certeza pode desconfiar. Então, mas o Paulo não falou nada. O Paulo trouxe também as dúvidas que ele tem, e todo mundo que conhece o mercado financeiro, tem conhecimento das operações, como elas acontecem, sabem que é bom ter um pouco de pé atrás, entendeu? A gente precisa de mais tempo para aprimorar as certezas, vamos dizer assim, né? E aí agora começa aquela propaganda dos mercadistas dizendo hora boa para comprar ação. Quer dizer, pode ser hora boa e pode ser hora ruim, né? Porque eu lembro que na época, em 2008, 2009, teve muita gente que no primeiro momento das quedas foi lá e trucou. Eu me recordo que na época eu fazia inglês ali num curso lá em Pinheiros, na Rebouças, e o marido de uma das pessoas, ele atuava na Bolsa, e ele fez isso, ele tinha X, quando caiu, ele tinha Y guardado e botou tudo para fazer preço médio. E no momento seguinte, a Bolsa despencou muito mais, e esse cara quase enlouqueceu, teve que fazer tratamento, ficou desesperado, não sabia o que fazer da vida, e muita gente passou por esses perrengues, né, Paulo? Então, com certeza. Muito cuidado com a hora de comprar é agora, né? Olha, eu costumo dizer, apesar de ser economista, etc., eu não tenho nenhuma intenção, né, nem familiaridade com essa coisa do mercado financeiro. Eu nunca coloquei meu dinheiro em bolsa, entendeu? Mas quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, se você ficou sabendo, essa pessoa não é do mercado, é porque a hora já passou há muito tempo. Os profissionais já fizeram o que tinham que fazer para eles, né, ou comprar ou vender, e nós, os pobres mortais, vamos no efeito manada, e com certeza a gente vai ou comprar ou vender na hora errada de quem quer ganhar fortunas facilmente, entendeu? Então, muita calma nessa hora, né? Quer dizer, é óbvio que a crise pode continuar, pode piorar, ou a gente pode estar nesse momento no fundo do poço e depois sobe. Por isso que isso é uma coisa puramente especulativa, entendeu? Quer dizer, você não tem controle nenhum sobre essas variáveis. E por não ter esse controle, é por isso que o mercado global criou essa ideia do derivativo, né? Que o cara cria uma espécie de seguro para se precaver dessa perda. E esse seguro, essa massa de seguros está na ordem de 800 trilhões de dólares, 8 vezes o que é a economia real, produção de bens, oferta de serviços. Então, vamos ficar com a economia real e evitar, né? Tentar ser o malandrinho espertinho, porque não é uma boa dica para quem quer ganhar dinheiro, não, entendeu? Muito bem, Paulo, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, Bruna. Eu que agradeço o convite de vocês e bom final de programa, tá? Obrigada, boa semana para você. Tchau, tchau. Para você.